Olá, gente. Deus abençoe a todos vocês de uma forma rica e abundante. Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre outra palavra interessante. O vídeo anterior eu falei sobre fé. Hoje eu quero falar sobre a palavra tempo. A palavra tempo que se originou-se também entre os hebreus. Essa palavra, ela no hebraico significa Shanã e no grego significa kairos, que o nosso ocidente significa a palavra tempo. Vejamos bem, essa palavra é uma palavra hebraica. Os gregos, eles adoravam pegar as filosofias dos hebreus e dentro dessa filosofia criar credos religiosos. É tanto que Freud, o pai da psicologia, pegou muitos pensamentos, até mesmo de Maimônides, um grande filósofo judeu, para poder implantar a sua filosofia. Assim também como Platão e Sócrates também tiveram essa ideia. Para a gente entender a palavra tempo, devemos procurar entender o seu significado. Shaná, no hebraico, ou Shanã, ele tanto significa a palavra ano, como a palavra réptil. Não é o réptil, é o animalzinho que rasteja, mas réptil. Essa palavra, se você for ver, ela significa algo que pode se repetir, ou algo que pode voltar à tona. E quando os judeus usaram essa palavra, Shaná, eles tanto usavam para decifrar o próximo ano que ia chegar, como também para trazer a filosofia da fé durante o tempo, para respeitar essa cronologia, esse espaço literal. O que acontece? O tempo, ele é uma coisa interessante. Tudo ele acontece no seu tempo. E muitas das vezes não acontece algo em sua vida e você fala, olha, eu já tentei, já usei a minha fé, já coloquei minha fé em prática, mas mesmo assim eu não consegui obter resultados. Eu não consegui ter aquilo que eu queria. Então o tempo disso ou o tempo daquilo, para mim já passou. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe falar uma coisa. Nunca o tempo acaba. Talvez naquele tempo você colocou todas as suas forças, você se dedicou e não obteve o resultado. Porém, a palavra Shanã, tempo, também ela é uma palavra que significa repetition. Coisas que podem voltar, coisas que podem se repetir, coisas que você pode construir. O tempo, ele tanto passa como ele é reconstruído dentro da filosofia hebraica, dentro do pensamento hebraico, do pensamento judeu. O problema é que no decorrer das misturas dos povos, os gregos começaram a implantar sua própria filosofia. Por não entender como os judeus pensavam, eles simplesmente pegavam essa palavra e implementavam com o seu pensamento filosófico, a forma que eles entendiam sobre a situação. E o nosso ocidente, vivemos em uma cultura grega-romana, ou cristã-romana. Muitos falam que vivemos em uma cultura cristã-judaica. Isso é mentira. Porque muitas das coisas que a gente aprende na Bíblia, não passamos a enxergar de uma forma cristã-judaica, mas de uma forma cristã-grega. No outro vídeo eu falei sobre a fé. Muita gente interpreta a fé como pensamento positivo. Muita gente interpreta a fé como uma autoajuda ou simplesmente como uma motivação. Sendo que a fé, no pensamento hebraico, como eu expliquei no outro vídeo, é completamente diferente do que se entende no Ocidente. Mas por que entendemos isso? Porque nossas pregações nos púlpitos das igrejas evangélicas e principalmente nos altares da igreja católica estão completamente em uma visão grega, em um pensamento grego, em um pensamento romano. E por isso as pessoas passam a crer de uma forma errônea, de uma forma diferente. Vamos entender um pouco o pensamento hebreu lendo Eclesiastes. Eu sempre trago palavras e trechos bíblicos que são muito mais que respeitados e conhecidos. São até cantados como música, de tanto que as pessoas entendem.
Eclesiastes 3 tem um título que o rei Salomão escreveu em sua grandiosa sabedoria, que o texto de Eclesiastes 3 já começa assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Então daí ele começa a falar sobre o tempo. E ele começa, versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele diz: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cocer, tempo de estar calado e tempo de falar. E ele continua a sua explanação sobre o tempo: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Veja bem, aqui ele fez uma explanação sobre o tempo. E ele diz que há tempo para tudo. Agora, a gente andando mais nesse livro, a gente vai até o Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes 9. No versículo 8, dá a impressão que há uma contradição. Porque lá Salomão, ele designa tempo para tudo. Só que aqui, ele começa o versículo 8 falando sobre algo que parece contraditório, onde na verdade não há contradição. Observamos. Ele diz: em todo tempo, seja alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Veja bem, ué, que curioso. Como que lá ele decifra o tempo e coloca ele organizado em cada coisa, e já começa o título dizendo que há tempo para tudo. E aqui em Eclesiastes 9:8 ele diz que em todo tempo. Ué, como? Se ele aqui diz que há tempo para tudo, como aqui ele diz em todo tempo? Por isso que é necessário entender o pensamento hebreu, o pensamento judaico, porque Abraão era judeu. Salomão era judeu. Salomão era hebreu. Então Salomão, ele tinha um pensamento cultural judaico, um pensamento cultural hebreu, uma filosofia hebraica, uma filosofia hebreia. Então, ele usou essa palavra, Shanar, que tanto significa ano como réptil. Por quê? O que é que ele quis dizer? Que não há tempo para você manter suas vestes brancas. O que significa as vestes brancas? Como que os judeus eles queriam... O que eles queriam implantar quando eles falam as vestes brancas? Simples. Vestes brancas significa limpeza espiritual. Significa limpeza de caráter. Significa limpeza de conduta. Então ele diz que em todo tempo, não há tempo para você fazer o bem, não há tempo para você motivar alguém, não há tempo para você fazer coisas boas, não tem que ter tempo para você falar de Deus, não tem que ter tempo para você ajudar alguém, não tem que ter tempo para você acreditar em você, para você acreditar na vida, acreditar em Deus, para você buscar a Deus. Ei, nada está perdido, meu amigo. Nada está perdido, minha amiga. Meu irmão e minha irmã, preste atenção. Não falta tempo para você se purificar, para você se autoavaliar, para você fazer uma reflexão dentro de si, ver onde você errou, tentar consertar, ver o que estava errado e consertar. O passado só tem duas formas de você enfrentar ele. Uma é se agarrar a ele, sofrer, se angustiar e ficar preso nele. E a outra forma é você lembrar dele, usar como exemplo para que nada possa te atrapalhar mais, que você não caia no mesmo buraco, que você não tropece na mesma pedra, que você não erre da forma que você errou. Nada está perdido. Naquele tempo que passou, talvez você não conseguiu o que você queria, mas o tempo ele não morre. Você sempre tem tempo para reconstruir, porque o tempo ele é repetindo, o tempo ele se repete, o tempo ele traz novas oportunidades para você vencer.
E ele diz: em todo tempo seja alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre sua cabeça. Esse óleo sobre a sua cabeça significa o azeite, que significa a força do Eterno, o Espírito do Eterno. Deus significa a sua presença. Então que nunca falte a presença de Deus em sua vida. Que você nunca deixe com que essa presença se apague, com que essa chama da fé se apague por causa dos problemas, por causa das situações, por causa do tempo que tem sido pequeno para você. Tem pessoas que falam: poxa, eu não tenho tempo mais para nada. Eu queria tanto construir uma casa, mas eu acho que o tempo vai ser curto. Eu queria tanto falar com aquela pessoa que foi embora, que eu errei com ela, que eu machuquei. Mas sabe, eu acho que não tem mais tempo, porque eu já machuquei ela demais. Você não vai saber se você não tentar. Enquanto você tem vida, a cronologia do tempo está rodando. O tempo está andando. O tempo está se designando. Então você pode sim fazer aquilo que você sempre desejou. Tem pessoas, um exemplo, que fala assim: poxa, eu estou com 40 anos, para que eu vou estudar? 40 anos, vou passar 10 anos estudando, com 50, quem vai dar emprego para mim? Com 50 anos. Mas você lutou, mas você se esforçou, mas você correu atrás do tempo perdido, e você terá tempo sim. Muitas das vezes a empresa vai precisar de alguém com mais idade, que tenha mais responsabilidade, que tenha um pensamento mais diferente, uma maturidade diferente, e pode te contratar. Agora, você tem que respeitar o tempo. Em que sentido? Em que sentido que Salomão, no capítulo 3, ele separa o tempo, e aqui ele fala que em todo o tempo? Lógico que se você está trabalhando, você não pode ir para a praia. Como você vai para a praia se você tem que trabalhar, tem que cumprir o seu horário de trabalho? Então por isso que é diferente tempo. Então Salomão ele diz que há tempo para tudo, porque você tem que ter organização. Se você está trabalhando, você tem que se dedicar ao seu trabalho. Você não tem que sair para ir para a praia, para jogar bola, para falar com uma amiga, não. O seu tempo de trabalho tem que ser cumprido o tempo de trabalho. Agora, quando ele fala em todo o tempo manter as suas vestes limpas, ele está falando sobre santidade, sobre reavaliação, sobre você voltar atrás em muitas das coisas que você errou, para que você possa consertar e avançar para frente. Quando ele fala sobre o óleo na cabeça, ele está significando o azeite do Espírito de Deus. Que você sempre tenha a presença de Deus, sempre mantenha a sua fé em Deus, você não desista de Deus, você não se enfraqueça perante Deus. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, sempre há tempo para recomeçar, sempre há tempo para conquistar, sempre há tempo para falar que Deus é bom, sempre há tempo para se agarrar a Deus. Então não desista dos seus objetivos, não diga que tudo está perdido, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se apegue a Deus, busque a Deus e nunca desista, porque sempre haverá tempo. Esse é o pensamento judaico. Esse pensamento de que eu perdi, agora tenho que tentar uma outra coisa porque aquilo não dá certo, é um pensamento grego, é uma visão grega, é uma filosofia grega, de que você não conseguiu aqui, mas você pode tentar outra coisa. Não! Se você não conseguiu aquilo que você tanto quis, há tempo sim, para que você possa recomeçar, possa reconstruir e possa ir à frente. Então, que o eterno Deus abençoe a você, meu irmão, católico, espírita, judeu, evangélico, não importa a sua religião. Essa palavra que eu estou trazendo é para todos aqueles. Que Deus vos abençoe abundantemente e que haja muita luz em sua vida. Um forte abraço.